E aí, pessoal, o vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre algumas funcionalidades do Gmail. Gmail, mas eu já uso o Gmail, não tem nada que eu possa aprender de novo no Gmail. Acho que vale dar uma pensada sobre, porque tem um monte de configurações, um monte de recursos que às vezes a gente nem sabe que existe. Gosto de falar bastante sobre a caixa de entrada, como configurar a sua caixa de entrada. Tem várias possibilidades. Eu vou contar para vocês como eu organizo a minha caixa de entrada. Eu clico lá nas configurações e aí aparece um monte de abinhas, um monte de opções de configurações lá. Tem uma das abas que se chama caixa de entrada. E aí, lá em caixa de entrada, você consegue configurar com diversos modelos. De deixar no topo da página as não lidas, as importantes, as com estrelas, enfim, tem um monte de configurações. Eu optei em usar a caixa prioritária. A caixa prioritária, ela organiza a caixa de entrada em três: as importantes, que são os e-mails que a gente atribui uma tag, que é como se fosse uma etiquetinha. Depois a gente tem lá as com estrelas, que eu disse para mim mesma que tudo que tiver estrela é super, super, super importante. E depois todos os demais e-mails. Então hoje a minha caixa de entrada é organizada nesse formato. Importantes, com estrelas urgentes, preciso resolver naquele instante, e todas as demais. Outra possibilidade que a gente tem ainda é de trocar cores das estrelas, trocar os ícones para outros ícones que tem ali nas configurações também. Esse é o jeito que eu me organizo. Mas eu tenho uma colega, por exemplo, que diz: não, o que cai na caixa é urgente. Ela só trabalha com coisas urgentes. Ela disse: eu não quero categorizar e criar várias caixas e várias entradas dentro da minha própria caixa de entrada. Eu quero, Daiane, que entre tudo ali. E outra, eu não quero que as coisas fiquem agrupadas, porque eu me perco com esse monte de agrupamento de coisas. Como que eu faço para tirar esses agrupamentos? Lá nas configurações também, em geral, tem uma possibilidade ali de visualização dos e-mails. Se você clicar ali, você consegue agrupar, e se desclicar, você consegue desagrupar os e-mails. Então, assim, quem vem de uma lógica aí de usar o Yahoo ou usar Hotmail, que antigamente era assim, aquela lista de e-mails corrida, pode utilizar essa ferramenta. Eu quero, Daiane, enxergar só os e-mails recebidos e só os e-mails enviados. É uma possibilidade de uso, então, essa configuração. Outra possibilidade que é bem interessante da gente começar aí a criar o hábito de utilizar, os marcadores. Os marcadores, eles funcionam como as nossas antigas pastas, tá? Então a gente consegue criar marcadores entrando lá nas configurações também, e aí lá naquele monte de abinhas tem uma ali que são marcadores. Ou vocês podem ainda selecionar um e-mail e ali vai abrir uma caixinha com vários ícones, entre eles o da etiquetinha. Vocês vão clicar ali, aparecerá todos os marcadores que vocês já têm e a possibilidade de criar outros marcadores também, tá? São categorias de e-mails. Enfim, vou dar um exemplo de como eu utilizo. A minha vida de professora é organizada por semestres. Então eu tenho lá uma organização 2016 1 e aí crio marcadores com os nomes das disciplinas que eu ministro lá na faculdade. Daí eu tenho lá 2016 2 e as disciplinas que eu ministrei naquele semestre. Porque daí eu troco e-mails tanto com os alunos como com a minha coordenadora e todos esses e-mails eu atribuo alguma marcação. E eu tenho vários outros marcadores também. Marcadores do doutorado, marcadores de Google Innovators, de todos os e-mails que eu recebo dos meus parceiros de Google Innovators. Esses marcadores a gente consegue trocar de cor. Para quem é super visual aí já tem essa possibilidade de trocar de cores. Então assim, no momento que vocês criam esse marcador, automaticamente aparece no canto esquerdo todos os marcadores que vocês têm. E ali vocês podem clicar numa flechinha e trocar de cor, arrastar, trocar a ordem. Quem não enxergar é porque às vezes o Hangout sobe um pouquinho e tapa, mas é só passar o mouse por ali que ele desce e vocês conseguem enxergar. Outra possibilidade que é super importante, que é super utilizada, são os filtros. Por exemplo, eu ministro uma disciplina lá, à distância, que todos os e-mails caem na minha caixa de e-mails. Só que eu não quero que esses e-mails fiquem ali
enchendo a minha caixa, porque eu não respondo os e-mails por ali, respondo pelo ambiente virtual que eu utilizo. Mas vai que em algum momento eu precise dar uma olhada nesses e-mails. Então o que eu faço? Lá nas configurações, ao lado ali dos marcadores, tem uma possibilidade de criar filtros. Os filtros, eu posso dizer que todos os e-mails que vierem da direção acadêmica, eles vão automaticamente para o marcador direção acadêmica. Ela não vai passar pela minha caixa de entrada, ela vai parar lá nos marcadores. Só cuidado com isso, depois tem que ir lá dar uma olhada para ver se não tem nenhum e-mail importante que passou reto e vocês não viram, né? Então, cuidado. Eu normalmente coloco os e-mails que realmente eu não quero ler na hora, eu faço passar direto. Mas é uma opção super interessante de vocês usarem também. Uso pelo celular. A gente consegue cadastrar várias contas nos aplicativos. Como que a gente faz? Funciona para todos os aplicativos, tanto para agenda, como para o Google Drive, como documentos, apresentações, todas elas. Tem 3 listrinhas assim no canto esquerdo, normalmente ali no aplicativo, que se você clicar ali, abre uma janelinha de opções. Ali você consegue clicar onde aparece o seu e-mail, você consegue clicar ali, aparece outras opções e a possibilidade de gerenciar contas. Então é só acrescentar suas várias contas. Eu tenho 4 e-mails e quero acessar tudo pelo celular. Então você insere essas contas ali, depois consegue visualizar de uma forma super simples pelo celular. Além das notificações que, se vocês quiserem liberar, também é possível. Eu libero. Para mim é algo que é bem relevante. Assim, eu resolvo tudo hoje pelo celular. Então eu acho que é uma opção bacana e tem alguns professores que dizem, não tenho me adaptado muito com o Gmail, porque eu tenho que estar acessando aqui, ali, enfim. Uma opção é utilizar pelo celular. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Se sim, dê um joinha e se inscreve no canal. Beijos!